Oi, Guilherme. Olá, doutor Marcelo, tudo bem? Tudo bem? Em primeiro lugar, o doutor é o doutor Cláudio. Tá bom. Eu sou o Marcelo. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem. E você? Tudo bem também. Tudo bem, né? Como é que tá de Prazer quarentena? falar com vocês. Prazer é Tô meu, cara. bem, tô Por bem aqui também. tá. Sei que você deve estar aí com milhares de reuniões para fazer e tirar essa horinha para bater um papo com os médicos aqui do Rio. E teu pai está nos assistindo, já entrou. Ah, que bom. Ah, Oi, pai. e Você tá com a vista bonita aí atrás, hein? quarentena, né? Bacana. Você queria começar assim de uma maneira informal. Eu sei que você pratica esportes, eu vi as suas corridas. Aqui a gente, pelo menos na minha casa, gosta muito de ciclismo e fazemos excursões na Europa, escalada de montanhas, etc. Como é que está sendo o teu exercício na época da quarentena? Marcelo, eu tenho a sorte de estar num sítio no interior de São Paulo que a minha vida esportiva não mudou em nada. Então, Continua correndo. continuo correndo e, assim, é raro ter um dia que eu não faço exercícios aqui. E aqui, onde eu estou, é uma delícia. Assim, o interior de São Paulo é um lugar mágico. Eu tô perto de Itu, então é um lugar que é plano, o Que clima é bom. super agradável, é seco. Então todo dia eu vou correr, vou pedalar, vou nadar. Então Muito bom. eu estou conseguindo equilibrar bem. Não, eu estava querendo entender, porque eu vi um pedaço da sua live com o Nizam, que foi ótima ontem, e eu vi que você está com a sua mulher, suas 3 filhas, e levou sua mãe também. Aí eu falei, bom, o Guilherme Benchimol está com 5 mulheres na quarentena. Quer dizer, está mostrando tenacidade. Mas tá tudo bem aqui em casa. Assim, assim, obviamente que você leva um impacto inicial grande, né? Claro. Você está acostumado a trabalhar no escritório, são 3.000 pessoas no escritório, então até você conseguir se adaptar a esse novo momento demora um pouquinho. Mas eu acho que do ponto de vista de XP, assim, a gente foi muito rápido, né? A gente tem uma cultura muito ágil na empresa. Então, na semana um, a gente acabou tendo, na verdade, o que eu achei que era o maior azar do mundo, acabou sendo a maior sorte de todas, né? O segundo caso de coronavírus do Brasil foi nosso, né? Era um Mentira. executivo, era um executivo nosso que estava na Itália e acabou tendo vírus enfim, chegou muito próximo, né? E aí a gente viu que era importante construir um plano que pudesse deixar as pessoas em casa o mais rápido possível. E na semana um a gente já conseguiu colocar 90% das pessoas em casa, depois Hoje foi aumentando você cada só vez tem mais. Hoje tem 10%. 98% em casa. 98%. Você precisa de alguém para operar a máquina, ligar computador. Então, tem umas 50 pessoas que vão até o escritório ainda, que são pessoas que não podem ficar de casa porque executam rotinas muito específicas, né? Mas a Entendi. maior parte da empresa consegue ficar bem de casa. E eu diria hoje, né? Se passaram já 45 dias, né? Que a empresa está melhor do que estava antes, né? Então, o Mas ser humano é acho incrível, né? O ser humano é incrível, ele se adapta. Você tem um desafio, você se depara com a tecnologia nova. Eu estou falando com vocês agora. Hoje eu já passei no Nordeste, tive no Centro-Oeste, falei com investidores em Boston e estou com você agora. Se fosse no sistema antigo, eu ia ter que ter pego alguns aviões, ia ter gasto um tempo danado. Então, essa cultura vai mudar, né? vai mudar, vai Visita ao mudar. cliente, ela vai ser como a gente está fazendo uma interface face-to-face aqui, sem necessidade de. A gente tem na empresa hoje mais ou menos 25 mil metros quadrados, né? Entre Brasil e mundo. A gente imagina que num cenário razoável a gente consiga, na média, que as pessoas passem 2 dias por semana em casa. Vão ter pessoas que vão ser mais, outras vão ser menos, mas olha a economia que isso gera, né? Não só a economia do ponto de vista corporativo, mas a economia do ponto de vista de qualidade de vida dos funcionários, né? Porque as pessoas vão conseguir trabalhar de casa com mais eficiência. Se isso for uma filosofia, e eu espero que seja nacional ou internacional, mundial,
Você imagina a economia da poluição no mundo, né? Menos carro, menos gente. Eu vi países da Europa, eu tive a oportunidade eu morei 3 anos em Paris na minha formação médica. Então, eu vi o culto à bicicleta na Europa e agora, então, mais ainda, cidades como em Bergamo, na Itália, estão construindo novas ciclovias para que as pessoas passem a ir ao trabalho ou fazer as suas coisas de bicicleta. Quer dizer, então, eu não investiria no momento na indústria automobilística. É verdade, é verdade. Assim, o que eu acho que é uma tendência, né? É difícil a gente no meio da crise ter clareza de algumas coisas. Mas isso eu me arrisco a dizer. Eu acho que vai ser realmente comum que empresas que ficam nas capitais vão ter seus funcionários trabalhando em cidades do interior. Porque a necessidade de estar presente no dia a dia vai ser muito menor do que era no passado. A necessidade de transporte, de fazer aquele olho no olho, aquele shake hands, isso eu acho que a gente se acostumou a fazer diferente agora e mais eficientemente. É Então você verdade. está certo. Sem falar, como a gente fala em São Paulo, eu que diferente de vocês, eu faço muito ensino de cirurgia, eu fui muito a São Paulo, ainda vou a muitos estados. Essa semana mesmo eu vou a Cuiabá, semana que vem vou a Maceió, na outra vou a Porto Alegre. O ensino da cirurgia muitas vezes é prático, você tem que ser de corpo presente para ensinar uma técnica. Mas eu me lembro quando ia a São Paulo, que eu procurava ficar num hotel muito perto do Sírio-Libanês, na rua ao lado, acho que era o Doubletree, alguma coisa assim, que tem ali perto, porque eu queria ir a pé no dia seguinte para o hospital, porque qualquer 100 metros em São Paulo levava 40 minutos. Então, não faz sentido se você pode fazer um encontro virtual, não é isso? Isso aí. Você sabe que eu estava lendo um colunista americano que faz uns ensaios políticos, econômicos, e ele diz que vai ter uma tendência, por isso eu queria ver qual é o teu entendimento disso no contexto atual, que vai ter uma mudança de paradigma para os países, digamos que um freio na globalização e mais um protecionismo ou a tendência a ter uma economia mais vertical. Quer dizer, eu não quero depender de fazer meu computador de uma peça do Vietnã, da outra peça da China, porque no momento da crise eu não tenho como fabricar meu computador, eu não tenho como fazer a minha máscara, meu respirador, que os países vão ter assim, uma tendência a querer toda a sua indústria ali dentro. Olha, eu acho que isso até faz algum sentido no curto prazo, mas eu acho que assim que as coisas voltarem ao normal, a gente vai ter a tendência a continuar se globalizando. Eu não acho, talvez a crise que talvez mais se assemelhe a essa nossa atual, ela é diferente naturalmente, mas talvez seja 2001. Eu me lembro que em 2001 eu cheguei a pensar que eu não ia ter coragem de voltar aos Estados Unidos, que eu fosse a Nova York novamente, afinal de contas aquilo tinha virado alvo terrorista, né? É verdade. E muita gente achando que de fato aquilo era verdade, que o turismo ia fugir da América e etc. E assim, no final teve naturalmente um impacto no curto prazo, mas em pouco tempo as coisas voltaram ao normal. Então, eu acho difícil que os países eles percam suas vocações, né? É difícil, talvez, que um país que não tenha minério de ferro possa ter minério de ferro como a gente tem a preços tão competitivos, e vice-versa. Então, acho que nesse curto prazo vai ser natural que haja uma xenofobia, que os países se fechem um pouquinho, até que as coisas comecem a voltar ao normal. E aí, quando as coisas voltam ao normal, eu diria que a gente deve voltar ao comportamento anterior. Eu não acredito porque a sociedade faça quebras muito, muito radicais. Eu acho que essas quebras muito radicais demoram muito tempo até acontecer. Demoram gerações, eventualmente. Eu tenho visto considerações a esse respeito, você falou em xenofobia, mas eu não diria só xenofobia. É o medo da dependência também, por parte da Alemanha, declarações da Alemanha, em relação à dominação, a nova rota da seda, né? Digamos assim, a dominação que a China está fazendo sobre o mundo. Eu, por exemplo, eu e minha mulher vamos muito à África para participar de projetos de preservação de animais, e a gente viu na África do Sul todos os mineradoras serem vendidas para a China com direito à importação dos trabalhadores chineses.
gerou 0 emprego para a África do Sul, um grande desemprego, e o lucro ficou distribuído lá em cima no topo da cadeia. Mas o povo perdeu o emprego e perdeu o dinheiro. Quer dizer, há um certo receio dessa dominação chinesa. Sem dúvida, sem dúvida. Assim, é difícil se pensar a médio e longo prazo agora, né? Acreditar que as relações vão mudar radicalmente agora, apesar de eu ter essa clareza de que realmente o chinês ele vem talvez se aproveitando de forma exagerada do caos mundial, né? Comprando empresas de mundo afora e assim por diante. Eu tive na China agora, eu tive na China 3 meses atrás, eu saí da China logo por quando a crise começou. E, assim, a China ela é muito competitiva, né? A forma como o governo interage, a forma como as coisas são coordenadas, não há dúvida que a China é muito mais competitiva do que boa parte do mundo, né? Eu acho que vai ter uma xenofobia no curto prazo. Eu acho que vai ter uma dificuldade do mundo de consumir qualquer coisa chinesa nos próximos tempos. O desafio é como é que a China vai interagir com isso e se isso é algo que vai ter longevidade ou não, né? Agora mesmo eu ouvi, Guilherme, desculpe te interromper, mas eu ouvi que a Boeing, por razões, eu acho até óbvias, desfez, não sei se o acordo ou o contrato, não sei que ponto que estava com a Embraer, com a compra da fusão, compra da Embraer, e que hoje já tem um editorial num jornal brasileiro dizendo que o candidato geral seria a China para comprar a Embraer. Então, a gente fica vendo o tamanho da ambição, né, da fome chinesa. A democracia, entre aspas, chinesas, quer dizer, a gente vive numa democracia aqui que tem os seus ônus e os seus bônus, né? Lá não tem essa democracia, né? Então, a vantagem chinesa é que eles conseguem ter uma visão de longo prazo. Obviamente, isso tem prós e contras, né? Mas a força econômica deles é brutal. Brutal. Mão de obra, força econômica, enfim. Para tudo. É muito difícil, né? E vai ser muito difícil, quer dizer, o embate com o governo americano, o embate comercial agora, o não cumprimento de alguns acordos. Quer dizer, a própria América acho que vai liderar essa xenofobia, porque há um interesse econômico grande da América, né? Eu não consigo enxergar com tanta clareza a capacidade do chinês competir no mundo globalizado. Assim, o chinês ele conseguiu ter muito sucesso dentro da China, né? E a China teve os seus campeões, né? Teve aquelas empresas que o governo realmente investiu, ofereceu N subsídios e naquela economia fechada eles foram muito bem sucedidos, né? Então, assim, eu tenho dificuldade de ver o chinês competindo no mundo globalizado de fato. Assim, a gente vê muito poucas empresas que deram certo fora da China. Então, assim, eu ainda acho que o americano ele está à frente, né? Ele está bem à frente e vale a frase do Warren Buffett: não aposte contra a América. Acho que vale, essa frase é bem pertinente, né? O americano ele tem o capitalismo na veia, e ele faz isso por conta própria, né? Não tem ninguém dando subsídio por trás, né? Então é a sociedade que de fato ali está empoderada, né? Diferentemente do chinês. Então, é um esquema vertical, né? Eu tenho a fábrica e eu tenho o meu consumidor, o meu mercado. Que no final a força do americano é a sociedade americana, né? Que é a cultura americana do yes you can, do empreendedorismo. A força chinesa, na verdade, é o governo chinês, né? Então é diferente isso, né? É bem diferente. É bem diferente. E eu vejo isso, você vê no nosso campo médico. A gente faz muito congressos, como seu pai, você sabe bem disso. Não sei se todos que estão nos vendo sabem, o Cláudio Benchimol é um grande cardiologista famoso aqui no Rio de Janeiro, no Brasil todo, e eu tenho o prazer de ser amigo dele há mais de 20 anos, então o Guilherme me conhecendo hoje, mas eu conheço o Guilherme há mais de 25 anos, então, de conversas com o Cláudio. E até perdi o início do assunto, foi falar dos... A gente está falando do chinês, aí depois você acabou emendando sobre isso. Bom, muito bem. Eu deixando a China um pouco de lado, eu queria primeiro te parabenizar por esse aqui, esse livro. Na Raça. Na Raça. Muito bacana, parabéns a Maria Luísa Figueiras, que é quem... Que também. É esse mesmo. Depois eu vou querer um autografado, hein?
Te pela mando. crítica. E muito bacana, porque eu acho que você narra de maneira muito real, quase cruel com você mesmo. Na verdade, o livro não é meu, né, Marcelo? O livro ele foi feito Exato. a minha revelia, na verdade, no começo, né? Depois eu fui topando a ideia, né? Eu fui entendendo que eu tinha poucos direitos em impedir que a obra saísse. Mas a história ficou bem verdadeira mesmo E por isso que eu estou dizendo que eu achei ela muito real, assim, até porque eu, de certa forma, conheço alguns detalhes dessa história pela minha amizade com o Cláudio. Então, assim, eu achei que você, a certo ponto, foi até cruel com você mesmo, mas que, na verdade, não é crueldade, é a realidade. Quando a gente vive esses momentos, a gente dá muito mais valor às vitórias que a gente tem. Você é um homem vitorioso hoje, eu só posso te parabenizar. Acho muito bonita a homenagem que você faz no final aos teus ídolos, que é o Jorge Paulo Lemann, que é um empresário de sucesso, líder de... Acho que ele é um ídolo para todo brasileiro, eu diria. Ao Cláudio Benchimol, seu pai, é uma belíssima homenagem, tenho certeza. E ao Ayrton Senna, que foi a nossa inspiração aí durante décadas, aquelas mortes que a gente não tem explicação. Então, parabéns pelo livro, eu espero que as pessoas curtam. Tem vários amigos que já estão lendo e estão adorando a sua história. E é muito bacana, eu me lembro, eu notei até aqui uns detalhes, desde a sua demissão na Invest Shop até a sua compra do Luiz Kleber, né, o Klebinho, da American Invest, como é que a sua vida deu uma guinada, né? foi isso mesmo. Eu me lembro quando a corretora Invest Shop lá não estava tão bem financeiramente, em 2001, eu falei com meu pai, pai, estou um pouco assustado, eu acho que vão demitir umas pessoas lá da corretora Invest Shop, né? E meu pai sempre falava, Guilherme, eu posso ajudar você na medicina, né? Esse lado empresarial não é meu forte, né? Mas eu tenho certeza que bons executivos nunca são mandados embora, né? Olha aí. Então esse foi o conselho que ele me deu na época, né? Aí, Esse é o Cláudio. quando eu cheguei em casa e disse assim, pai, eu fui demitido. Aí, assim, minha casa caiu duplamente, né? Porque eu fiquei arrasado e eu senti que eu arrasei meu pai, né? Então foi dentro desse contexto que eu quis fugir, quis morar em Porto Alegre e por isso que a empresa começou, né? No começo eu não Na queria... verdade, você não arrasou seu pai. Você que hoje é pai, entende que quando a gente tem filhos, você tem 3, eu tenho 5, eu tenho um de 11 anos, perto dos seus, a sua preocupação é o que eles vão fazer da vida deles, que eles sejam felizes. Porque eu acho que se você é feliz na sua profissão, qualquer que ela seja, merece mérito, merece, se você faz com dedicação, você é feliz. Eu digo aos meus filhos assim, o casamento mais importante da sua vida não é com a sua mulher. Porque hoje você vê um homem se descasar, uma mulher se descasar, isso acontece na minha vida, acontece na vida de todo mundo. Agora é difícil eu me descasar da medicina na altura que estou, o Cláudio se descasar da medicina. Na verdade, o casamento seu é com a XP, porque você passa da metade do dia com a XP. E se você for infeliz na XP, você vai se jogar do 10º andar, porque não vai aguentar. Então você tem que ser feliz no trabalho. A família, claro, completa a nossa felicidade, não tem dúvidas. Minha mulher é a minha força, meu empurrão, mas se eu não for feliz na medicina, eu vou me jogar do 5º andar do hospital, porque não dá para mudar de profissão depois de um certo tempo. Então, você, em vez de seguir a medicina, que você não seria, talvez, feliz, seguir uma carreira que apanhou muito no início. Dá pena no início de ver teu livro, de ver você apanhando, mas valeu a pena. Valeu a pena. Guilherme, tem umas perguntas chegando aqui. O nosso live é um live aberto. Primeiro, minha mulher diz aqui a você assim, agradeça a InvestShop ter te demitido, né? Sem dúvida, sem Foi dúvida. um empurrão. Foi um empurrão importante. Eu passei uma situação parecida quando eu fui começar meu treinamento em Paris. Faltando um mês, o professor de um grande hospital falou: Marcelo, sua vaga foi preenchida aqui por razões políticas aqui em Paris. E aí você toma aquele... Bom, morri. Mas aí ele falou, mas tem um professor amigo meu que precisa de um candidato. Te interessa? Eu falei, me interessa qualquer coisa. E fui. E quando cheguei lá, realizei que esse amigo que ele me indicou era muito melhor do que o serviço do outro que eu ia. Que, na verdade, tinha só nome. Quer dizer, o azar
me trouxe a felicidade do melhor aprendizado. De certa forma, eu fui demitido de um para ser admitido no melhor. É muito interessante a vida. Mas se você tem uma cabeça construtiva sempre tem o costume de ver o copo mais cheio do que vazio, não tem oportunidade de jogada fora, né? Você sempre aproveita alguma coisa naquilo lá. Então, foi super importante foi super importante no começo ter tido meus fracassos e o que eu sempre digo é que na vida não importa quem bate mais, né? Mas sim quem consegue continuar apanhando, levantando e seguindo em frente, né? Muito parecido com o que eu digo para os meus filhos. Eu digo assim, na verdade, você tem que aproveitar esse tropeço, pegar impulso e dele dar um pulo para frente. É isso. No final, assim, eu aprendi nesses anos todos a me cercar de pessoas que não que tivessem o melhor currículo, a melhor formação, óbvio que isso é importante, mas aquelas pessoas que fossem mais obstinadas e que pudessem aprender rápido. Essa combinação são as combinações mais importantes que eu já vi até hoje, né? Então, ser obstinado é isso, é você apanhar, cair, levantar, seguir em frente e acreditar que você só está sempre começando, né? E aprender rápido porque a vida nunca é uma linha reta, né? Você tem que ter humildade, você tem que ir aprendendo ao longo do caminho, né? A vida empreendedora é sempre um grande zigue-zague, né? Você acerta um pouquinho, erra um pouquinho, e aí você vai corrigindo ao longo da jornada. A gente acompanha no seu livro que te fez um homem que eu acho que isso é um pouco inspirado até no comportamento que eu conheço do seu pai, muito determinado, muito direto, muito objetivo, capaz de, como é que eu vou dizer do livro, mas assim, você se separou de pessoas que começaram a empresa porque não estavam sendo produtivas, você disse, olha, lamento, amo, te adoro, mas você vai ter que sair. Quer dizer, essa também tem que ter muita coragem para falar isso para uma pessoa que começou com você, que nasceu ali, que a criança XP nasceu no berço de vocês e, de repente, você diz, olha, não dá para você continuar aqui. Quer dizer... Quando você monta uma empresa que se intitula meritocrática, né? E meritocracia é uma palavra que é fácil de ser falada e é difícil de ser colocada em prática, né? De ser colocada em prática. Coragem, determinação. Então, assim, muitas vezes, óbvio que você nunca quer que uma separação aconteça, né? Mas quando você define que a estrutura vai ser meritocrática, que você vai montar uma partnership, que a empresa não vai ter um dono, ela vai ter sócios, e que é importante que o tempo inteiro os líderes de cada área, de cada núcleo, isso tudo vai fazendo com que ao longo do tempo, e talvez esse seja o maior desafio a longo prazo de um empreendedor, que a empresa vai crescendo e você vai tendo que ter outras habilidades, né? Então, assim, no começo da empresa, eu era um excelente executor, né? Porque eu não tinha como ser diferente, né? Eu não tinha outros funcionários, eu não tinha uma equipe, era basicamente eu e um time de 2, 3 pessoas. E aí você tem que fazer tudo, né? Você tem que atender o telefone, você tem que falar com o cliente, você tem que fazer o curso, você tem que fazer a apresentação e assim por diante. Depois de um tempo, você faz isso bem feito. Mas se você continuar fazendo aquilo bem feito, você não consegue trocar de estágio. E aí, nesse momento onde você tem que trocar de estágio, que é onde algumas pessoas não conseguem se transformar, né? E não conseguem fazer o seu... Quer dizer, você atingiu... eu digo assim, se você mirar na metade do Cristo, você que corre, eu que vou de bicicleta, você não vai chegar no Cristo. Você tem que mirar acima do Cristo para chegar lá. Então, você chegou no momento que, se você limitou que a sua meta é só até Paineiras, você não vai correr até o Cristo, porque você já chegou no seu limite. Então, isso que eu admiro é a sua capacidade de conseguir essa renovação e gente mais motivada que chega da empresa. Eu queria fazer com você agora, porque vários convidados estão fazendo as perguntas, tipo um bate-volta. Tem uma pergunta que eu já li no seu livro, mas que você pode dizer rapidamente. Por que se chama XP? A XP, bom, o nome foi super... Eu contava até uma história mentirosa, entre aspas, né? Assim, XP ficou um nome muito bonito hoje em dia, né? Porque as pessoas pensam em abreviação de expertise, né? Esperto e assim por diante. Mas no final foi super falta de criatividade mesmo. Eu dava muito exemplo lá atrás usando XPTO.
Então, aquela empresa, poxa, PTO, e no final, assim, no começo da empresa, o empreendedorismo nosso era muito mais sobreviver. Então, o cuidado em construir, em montar uma marca, em ter o nome, era muito pequeno. Então a gente teve que escolher o nosso nome, a gente não tinha nenhum nome. Eu falei, bota XPTO Investimentos. Aí meu sócio, um pouco mais cuidadoso, disse, não, tira o TO. E aí Pelo ficou menos XP isso. Investimentos. É. Muito bem. Acho que tem uma pergunta que um colega pergunta assim: e o capitalismo vai mudar? Mudamos nosso perfil de consumo e agora? Não, o capitalismo não vai mudar, ele vai continuar, não há dúvida disso, assim, não tem como se Você vai gerar. no shopping ou vai comprar online? Não, então, assim, eu diria que ele não vai mudar. Acho que tinha algumas derivadas que já tinham sido iniciadas, né? Você ser mais digital, e-commerce, etc., não tem como lutar contra isso. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho certeza que o shopping não vai acabar, que a loja vai continuar existindo e que cada vez mais esse conceito omnichannel, né, que é você ter a loja e você simultaneamente ter a venda digital, ela vai ser cada vez mais intensa, né? Ainda mais agora, onde todo mundo se acostumou a comprar online, quer dizer, quem tinha um pouco mais de receio teve que perder esse receio, mas, ou seja, isso não é uma mudança de comportamento, isso é intensificar algumas linhas, algumas derivadas que já foram colocadas no mercado, né? Então, Ok. assim, eu não acho que o mundo vai mudar, assim, eu não acho que o mundo vai mudar drasticamente, tá? Não, assim, eu não acredito nisso. Eu acho que algumas coisas sim, mas eu diria que a maior parte do comportamento nosso ele vai continuar. A gente vai continuar indo a festas, indo a jogos, indo a cinema, teatro? Obviamente que não no curto prazo. Não no curto Mas, prazo, de maneira nenhuma, né? é, De maneira nenhuma. Curto mas prazo, a médio prazo eu acredito que a gente volte ao comportamento anterior ou algo muito próximo a isso. até porque eu acho que no curto prazo, hoje mesmo eu estava lendo sobre os novos bilionários do health equipment, ou health insurance, seja lá o que for o nome, que são as pessoas, um grupo francês que inventou o teste rápido de 30 minutos, um grupo se não me engano, de Boston, que está desenvolvendo a vacina. Então, eles chamam os novos bilionários, que ficaram mais bilionários com a crise da Covid. Então, tendo a vacina rapidamente, num instante, você vai tomar essa vacina todo ano, vai começar a ir a shows, etc. Como você disse, gradualmente, porque vai haver um receio inicialmente, não tenha dúvida disso. E o ser humano se adapta, né? O ser humano, assim, quando tem um desafio, ele encontra os caminhos. Então, a sociedade ela vai se organizar, ela vai usar máscara, ela vai manter a distância entre as pessoas, ela vai ser menos afetuosa, ela vai botar álcool gel na bolsa. Então, quer dizer, eu estou confiante que a gente vai ter algum remédio em breve, mas vocês que são os médicos aí, que sabem disso melhor do Bom, que eu. olha aqui, tem um médico que fez uma pergunta engraçada. O nome dele é Marcelo Kalisten. Grande Marcelão. Esse é craque. É meu médico. Eu também. Você acha que existe um complô do mal para comprar o mundo baratinho? Bom, mas... Não, pô, não acho que seja isso. Né? Acho que realmente foi um meteoro que aconteceu na economia, ninguém esperava. E quando isso acontece, obviamente o que faz o preço das coisas subirem ou caírem, né? É basicamente oferta e demanda, né? Então é só imaginar, será que num cenário desse de caos, entre aspas, né? Onde as empresas fecham, onde você não pode circular na rua e etc., naturalmente as empresas vão ter mais dificuldade, elas vão ter que se adaptar. Algumas empresas elas vão acabar ficando no caminho naturalmente, e é óbvio que nessas horas tem muito mais pessoas querendo vender ativos do que comprar. E é isso que faz os preços caírem. Assim que a crise, que a epidemia estiver controlada, e dados os estímulos fiscais que foram dados no mundo, os estímulos monetários, a gente vai viver um mundo nos próximos anos com juros mais baixos de todos, né? A gente vai ter os juros no Brasil, eu acredito que até o final do ano, próximo a 2% ao ano. A gente nunca viu isso na história do país. É verdade. Nossos juros médios desde 94, desde o real, é de mais ou menos 13,5% ao ano. Então, a gente nunca foi um país do empreendedorismo, um país onde as pessoas sabiam investir de verdade. A gente sempre foi aquele rentista que comprava título público do governo, comprava um CDB,
É Então, verdade. a gente vai começar agora a realmente a ter que assumir riscos, a ter que diversificar, a ter que investir um pouco mais. E por conta disso, eu acredito que os preços eles vão voltar muito rápidos. Eles sempre voltam, né? Nunca teve nenhuma crise na história nossa que nunca foi superada. Mas, obviamente, que no curto prazo, quem é um investidor um pouco mais agressivo, comprou bolsa e assim por diante, fica um pouco Não mais é só mais incomodado. agressivo, Guilherme. Eu acho que tem também quem está em melhor posição, né? Digamos o seguinte: o chinês estava em melhor posição porque ele estava forrado de dinheiro, ele passou primeiro pela crise. Quer dizer, quando os outros estão sofrendo, ele estava saindo e com a caixa cheia. Então ele, opa, é o meu momento agora. Ele estava muito bem posicionado para o que aconteceu. Como foi o Mas olha, primeiro dinheiro. Mas o Brasil, ele tem, assim, o Brasil tem mais ou menos 8,8 trilhões e meio de liquidez no sistema financeiro. Boa parte desse dinheiro está no CDI. Ou seja, por quê? Porque foi sempre aquele investimento mais convencional do brasileiro, né? Ele tinha o melhor dos cenários, ele tinha alto retorno, alta liquidez e baixíssimo risco. É verdade. Com o CDI chegando a 2%, é só imaginar o que vai acontecer, né? Esse dinheiro vai começar a circular na direção de ativos de um pouco mais de risco. E por conta disso, esses ativos sobem. Então, nessas horas é ficar tranquilo. Se você não vai mexer no dinheiro no curto prazo, é sempre a hora de comprar boas empresas a preços atraentes. Há uma pergunta aqui do Chico Brant Carvalho. Ele pergunta se os fundos imobiliários como ficam. Muitos proprietários de imóveis vão sofrer? Olha, no curto prazo, sim, não há dúvida disso. Assim, os fundos de shopping center, enfim, tem alguns fundos específicos que sofrem mais do que outros. Obviamente que essa indústria ela não vai acabar, mas os preços vão ficar diferentes daqueles que eram anteriormente, né? Até porque ninguém sabe como é que vai ser a nova dinâmica a partir de agora, né? A gente estava conversando anteriormente sobre as pessoas morarem distante do trabalho, você ter espaços corporativos um pouco menores. Então, isso tudo afeta a demanda de curto prazo, né? Quando a gente pensa em demanda de longo prazo, eu não acho que isso tenha sido afetado. Mas curto, médio prazo, eu acho que sim. A gente que tem 25 mil metros quadrados na Faria Lima, a gente já está avaliando a possibilidade de ter menos espaço físico, né? Então eu imagino que a gente não seja... Isso gera uma outra preocupação. Você vai ter menos espaço físico e vai demitir as pessoas. Quer dizer, o cenário do empresariado brasileiro, ou pelo menos que a gente vê muito do presidente do Brasil e do ministro da Economia, é preocupação com a demissão em massa. Coisa que a gente viu em alguns países da Europa e no próprio Estados Unidos. Então, como é que você vê essa relação de desemprego no Brasil? Não, a gente na XP, a gente vai continuar contratando, inclusive, né? A gente deve terminar o ano com umas 3.500 pessoas, mais ou menos. Mas a gente é uma empresa diferente. Acho que o segmento nosso ele é muito pouco competitivo ainda. Existe uma concentração bancária muito grande. Então, assim, eu diria que a gente é um caso à parte no Brasil. Mas, sem dúvida nenhuma, que a gente vai ter muita demissão no Brasil nesses próximos meses. É um pouco inevitável, né? Se o empreendedor não demite pessoas... Oi? Aconteceu no mundo todo, né? Não, e se o empreendedor ele não demite eventualmente e tem pouco caixa, ele pode quebrar um pouco mais adiante e ter que mandar pôr todo mundo embora. Tem que demitir 20%, demitir 100%. Então naturalmente que o governo ele vem tentando construir estímulos que permitam que o empreendedor possa manter o máximo possível de pessoas empregadas, mas isso tem limite, né? Tem limite. Então, assim, o Brasil não é um país rico, como os Estados Unidos, onde você pode ficar em casa e ganhar um voucher de $4.000 por mês por 9 meses, né? Então, a gente não tem essa força econômica. Não, mas ao mesmo tempo eu acho que a volta vai ser rápida, porque justamente é o que eu falei. No cenário anterior que o Brasil vivia, com cuja oportunidade e tamanho no país, com juros a 13,5% ao ano, só quem puxava o crescimento econômico era o governo. Com juros a 2% ao ano, as pessoas começam a querer empreender. Então, a sociedade começa a alocar sua poupança na direção de empreendedorismo, de montar um hospital, de montar um restaurante,
pode montar o que quer que seja, né? E aí a sociedade vai se empoderando e a sociedade vai gerando empregos, ela vai trazendo inovação. Então é um processo que demora um pouco no curto prazo, mas é assim que eu acredito que a sociedade constrói consistência a longo prazo. Eu não acredito que o governo ele tem que puxar o crescimento o tempo inteiro. Isso não é eficiente. Um dos meus filhos que está se formando em Direito, Rodrigo, ele pergunta a você, se Guilherme, você acha que a tendência de investimento na Bolsa por CPFs vai se manter a mesma após o Covid, levando em consideração o cenário de instabilidade política atual do Brasil? Olha, eu não me lembro nenhum momento da história do Brasil que a gente tenha tido estabilidade política. Não sei se você se lembra disso, né? Assim, o que dita o crescimento do país assim, obviamente que a política é importante, né? Se você não aprova reformas, etc. Mas é importante medir se as reformas elas estão sendo aprovadas, se o Brasil vai na direção correta. Eu acho que de uma forma macro, a gente vai na direção correta. Obviamente, porque o governo não é perfeito, ele tem inúmeras falhas, mas tem coisas muito boas, né? Eu diria que a economia ela vai na direção certa. A gente tem adotado uma prática liberal, né? Uma prática onde a gente tem coordenado bem as contas públicas e, por conta disso, a gente tem juros menores. O que na minha opinião, é o que mais impacta a sociedade a longo prazo, porque empodera o cidadão. E essa, na minha opinião, é a principal variável que faz com que tenham mais CPFs na Bolsa. Se você deixa os juros em 20% ao ano, quem vai querer assumir riscos? Mas quando você coloca os juros a 2% ao ano, todo mundo, ou uma boa parte das pessoas, vão querer assumir mais riscos, né? Então, falar sobre educação financeira quando eu comecei a empresa lá 20 anos atrás, era quase impossível, porque naquela época os juros estavam super elevados. Não, agora é muito mais fácil. Lá, investimento na gente. Poupança, uma seguradora americana que oferecia a gente uma espécie de previdência privada no exterior. Que você tinha medo do Brasil, você investia uma previdência no exterior e um pouco na poupança aqui em imóvel. Isso era o que se fazia lá atrás, antes de você começar. Mudou isso, o cenário. Não, mudou. E, de novo, quanto melhor o governo conseguir administrar as contas públicas, quanto melhor o governo gastar o dinheiro de forma seletiva e controlada, o que acontece na prática? A gente vai tendo juros menores na economia. E juros menores empodera a sociedade. Então no extremo, tem coragem de pegar empréstimo, porque ele sabe quanto ele vai pagar, sabe que ele não vai perder. Eu estou sempre assim, se você pegar dinheiro no banco, você vai perder seu negócio para o banco. Não, mas mais do que isso, assim, imagina que você tem R$1 milhão economizados e que o seu cenário de últimos 26 anos foi o cenário onde esse teu 1 milhão te rendia R$130 mil por ano, que dava 13% ao ano na média, sem correr quase nenhum risco. Só que essa renda que você tinha antes, agora tende a virar até o final do ano R$20 mil. Ou seja, a sua renda caiu 85%. Você vai ficar muito mais suscetível. É isso, você vai ficar suscetível a assumir um pouco mais de risco, seja empreendendo com seu cunhado, ou seja comprando uma ação, né? Ou com primo, ou com tio, ou com... Então isso vai empoderando a sociedade, e a sociedade que começa a gerar emprego. Eu acho que eu vou investir com o filho de um amigo meu. Boa. Olha aqui, o Vitor Soares pergunta a você se é realmente um bom momento para começar a investir. Olha, você nunca vai saber o fundo do poço se você for um cliente que pretende comprar ações a longo prazo. Eu sou um grande investidor de fundos de ações. Eu tenho uma boa convicção. Aliás, eu sou convicto que não tem maneira mais eficiente a longo prazo de você ganhar dinheiro do que comprando boas companhias. Mas eu invisto através de fundos porque eu acho mais fácil. Eu acho mais fácil ter um gestor por trás que consegue definir ponto de compra, ponto de venda. Sai um pouquinho mais caro, mas eu não fico envolvido nesse dia a dia. E a história prova isso, né? A gente tem no Brasil um índice que é o IQT, é o índice Quantum Ativo. Ele mede o quanto a média dos fundos de ações cresceram desde 96. Esse índice tem 24 anos. Desde 96, esse índice multiplicou por 60. Ou seja, quem colocou R$100 mil
Em É 96 absurdo. tem R$ 6 milhões hoje. Quer E dizer, isso seria. mesmo com crise da Ásia, com as N crises que tiveram no caminho, então essa é a história de quem investe a longo prazo e compra boas ações, né? Mas o importante é você ter a consciência que é para longo prazo. Então, se você tem essa consciência que é para longo prazo, sempre vai ser o momento. É um bom momento para essa pergunta da Mariana Silva: se o Tesouro Nacional ainda é o ativo mais seguro. Sem dúvida nenhuma. Assim, é o ativo mais seguro do Brasil, é você emprestar dinheiro para o governo, você vai ter, você vai ter a taxa Selic como, como rendimento. Então, é o mais seguro e é o que é mais próximo do CDI, né? Então, o cliente mais conservador do Brasil investe hoje mais ou menos 3,75 ao ano e, e, e no final ele financia a dívida pública do governo, né? Tem uma pergunta aqui interessante do Leonardo Feber, que é um cirurgião cardíaco lá de Belo Horizonte, grande amigo nosso. Ele pergunta se a Bolsa ainda terá um bull market. Olha, é que eu acho que todo mundo acaba ficando angustiado um pouco com esse momento onde a Bolsa cai muito, né? Mas, assim, tentem fazer um exercício de buscar algum gráfico, e a gente tem no nosso site, portanto, no site do Infomoney ou da XP Investimentos, tem N gráficos lá onde vocês conseguem acompanhar a história da Bolsa de Valores, né? Das empresas e assim por diante. Então, a gente nos últimos 40, 50 anos teve inúmeras crises, mas elas foram superadas, né? E isso é o capitalismo, né? Então as pessoas voltam a consumir, as empresas elas voltam a contratar, quem é empreendedor competente tem mais escala, tem lucros maiores. É impossível que uma companhia tenha cada vez mais lucros crescentes a longo prazo e que a ação não se valorize, não existe essa contradição. Então, o desafio é você encontrar essas empresas e você dar tempo ao tempo, né? Então, essa crise ela vai ser superada, vão existir outros bull markets, mas também vão existir outras crises, né? Como eu comentei, se você tivesse investido na média dos fundos de ações desde 96, você teria multiplicado o seu dinheiro 60 vezes. Ao longo do caminho, tiveram inúmeras quedas, onde a bolsa no ano caiu 30%, caiu 40%, caiu 50% eventualmente, mas ainda assim você multiplicou o seu dinheiro por 60 vezes. Então, a cada 5, 10 anos, sempre acontece uma grande crise. Essa crise ela vai ser superada, não tenho a menor dúvida disso, mas podem ter certeza que daqui a 5, 10 anos vão ter outras crises. E nessas horas, normalmente, são os momentos onde quem é mais racional e quem tem visão mais de longo prazo compra um pouco mais, tira um pouco mais da renda fixa e aumenta a exposição às ações, né? Mais coragem. O Márcio Mundim faz uma pergunta muito interessante. Quais são as regras de compliance nas questões socioambientais com os parceiros da XP? Olha, assim, a gente hoje tem mais ou menos 600 escritórios Brasil afora, são parceiros que atuam em conjunto com a gente, são empresas médias, né? Essa consciência no Brasil ela está começando a ter cada vez mais aqui. É um tema que a gente está levando cada vez mais na ponta do lápis, mas eu diria que ainda é um tema que tá engatinhando no Brasil, assim, e por consequência na XP também, né? Assim, eu diria que hoje eu tô mais antenado nas causas solidárias e nas causas sociais do que nesse tema, apesar da gente saber que isso é algo que tem que ser levado cada vez mais a sério, né? Eu acredito muito no capitalismo consciente, né? Que é quando o empreendedor, além de ter um propósito, ele consegue ajudar a sociedade ao seu redor, né? Quanto mais você emana energias boas ao seu redor, mais aquilo te retorna. Foi assim que a gente construiu a empresa. Então eu diria que entre as causas ambientais e as causas solidárias, eu estou mais focado nas causas solidárias de curto prazo, mas sem dúvida nenhuma é um tema que vai ser levado cada vez mais a ferro e fogo na empresa. Aliás, eu queria te parabenizar, que eu vi a sua parceria com a ONG Gerando Falcões, e
um gesto muito bonito da empresa, eu sei que isso partiu de você. Então, parabéns por esse gesto, a gente apreciou muito, toda uma sociedade brasileira. Os projetos ambientais, eles vão vir acoplados. Eu acho que, como você falou, nós temos uma coisa de curto prazo, que é essas pessoas passando fome, e depois tem a cultura ambiental também. Nós participamos também de um projeto que um dia você deve conhecer, merece, chamado On Safari, que é no Mato Grosso, pela preservação das onças pintadas, que estavam em extinção. Elas estão ressurgindo no Mato Grosso, de várias espécies. É um projeto muito bonito, do Mário Haberfeld, foi um ex-piloto de Fórmula Indy. Perfeito. É muito bacana esse projeto. Legal. Mas eu acho que esse tema, tanto ambiental quanto solidário, acho que todo mundo no Brasil se acostumou a querer encontrar culpados, né? Todo mundo sempre coloca a culpa em alguém, né? O culpado de tudo acaba sendo, na média, o governo, né? Obviamente que o governo acaba tendo o maior bolso de todos, né? Mas eu acho que esses dois temas deveriam ser a sociedade deveria se empoderar deles, né? Porque a gente é um país muito afetuoso, muito reclamão, mas a gente age pouco, né? Então, o que eu tenho dito com frequência é que é importante que outras pessoas elas possam, de fato, colocar a mão no bolso e adotar alguma causa que entendam que seja importante, né? Seja ela qual for, né? O que a gente vê na América do Norte, né? Sem dúvida, sem dúvida. A gente no Brasil doa 0,2% do PIB, enquanto os Estados Unidos doa mais de 1% do PIB. Então, essa consciência solidária e coletiva no Brasil não existe, né? A gente confunde afeto com de fato, solidariedade, né? Toda razão, Guilherme, toda razão. A pessoa fala, mas poucos agem. O Guilherme Pandolfo te pergunta se a Bolsa chega novamente aos 115 mil pontos esse ano. Olha, eu posso afirmar que a longo prazo chega. Mas esse ano eu não tenho bola de cristal. É muito difícil. Mas aí eu digo sempre para os meus parceiros sobre resultados de cirurgia o seguinte: eu sou muito bom em previsão, nas previsões, principalmente sobre o passado. Isso aí. Nessas eu sou craque também. Mas, assim, de novo, eu não recomendo ninguém investir em ações, em fundos de ações, com visão de curto prazo. Se você tiver que trocar de carro, ou de casa, ou a viagem que você quer fazer, porque a Bolsa esse ano tem que atingir 115 mil pontos, você está investindo no ativo errado. Você tem que investir em ações, aquele dinheiro que você não vai usar, e você tem que dar tempo ao tempo. Não existe no Brasil, não existe no mundo janelas superiores a 10 anos com retornos negativos. Quanto mais tempo você dá ao seu investimento em ações, mais retorno você tem. A gente tem um fundo nosso, que é um fundo que foi lançado em 2006, que meu pai foi o cotista número 1 desse fundo. Eu coloquei R$1.000 na época, ele colocou R$1.000, depois ele colocou mais na sequência. E esse fundo, depois de 2006, 2007, né, tem 12, 13 anos. Esse fundo, hoje, a cota dele está 12. Ou seja, quem colocou R$100 tem hoje R$1.200. Né? Ou quem colocou 1 milhão tem hoje 12 milhões de reais. Então, a cabeça do investidor de longo prazo é: eu vou comprar uma empresa que eu acredito e eu vou deixar que essa empresa gere frutos a longo prazo. Não é curto prazo. Aliás, não que não tenha um cliente especulador, tenha. Mas não é o caminho que eu sugiro que vocês vão. Né? O caminho que eu entendo que é longo, que é sustentável, onde as pessoas ganham dinheiro, é quando elas se tornam investidores. Visão de longo prazo. E aí você responde, né, com essa sua resposta, você respondeu a Jordânia Silva, que perguntava a você o que você considerava a longo prazo, o que é isso, e o Sharif Bittar, que perguntava, está muito preocupado com o futuro econômico, porque ele tem aplicações. Então, é o que você diz: sangue frio, aguenta o tranco, espera passar a crise para ver o que vai acontecer daqui a 5 anos, no mínimo, não? É isso aí. Muito bem. O Diego Ramos pergunta: enriquecer é uma questão de gestão? Olha, enriquecer, eu acho que é uma questão de disciplina mesmo, porque o brasileiro ele é trabalhador, mas ele não tem, em muitos casos, não tem a consciência do que é receita, o que é despesa, e o que é despesa necessária, o que não é necessária.
e muitas vezes ele não sabe fazer as escolhas de curto prazo que permitem com que ele gere acúmulo que vai levar ele a longo prazo. E muitas vezes ele não, aliás, e na maior parte das vezes, ele não sabe onde alocar esse acúmulo, né? O produto do Brasil que é mais conhecido, que é mais utilizado no país, chama-se caderneta de poupança. Tem 30 milhões de brasileiros e tem quase R$ 1 trilhão nela. Ou seja, a poupança de longo prazo do brasileiro é a caderneta de poupança. Então, depois de um tempo, quando você começa a ter disciplina e você aprende a economizar um pouquinho todo mês, e você aprende aonde colocar esse dinheiro, e você entende o poder dos juros compostos, você começa a perceber que depois de um tempo você faz mais dinheiro com o seu dinheiro do que com o seu próprio trabalho. E é muito bom você ter liberdade, né? O dinheiro não é o que ele pode comprar, né? Mas a liberdade que ele te oferece, né? De você escolher com tranquilidade, eu quero fazer esse projeto, não quero fazer aquele, quero focar minha vida nessa direção ou naquela. Então, mas isso exige disciplina, né? E consistência. Há uma pergunta aqui interessante, a Malbu Rocha, que ela pergunta se você acha que no Brasil tem espaço para entrar muitos bancos novos, para evitar essa concentração de bancos. Hoje a gente tem 3 ou 4 bancos que são mais ou menos, né? Pelo menos 3, o Santander, Bradesco, Itaú, mas se você acha que vê espaço para novos bancos no Brasil? Eu vejo, é um segmento realmente muito pouco competitivo. E deveriam existir muitos outros bancos estrangeiros que são grandes nos seus países que não estão no Brasil, ou que, se estiveram no Brasil, acabaram saindo, porque o Brasil, de fato, é um país muito volátil, né? Com pouca estabilidade, historicamente, com pouca estabilidade econômica. Então, eu acredito que quanto mais estabilidade econômica a gente tiver, não só no segmento financeiro, mas em todos os segmentos, a gente vai ter mais competição. A gente vai ter não só empreendedores brasileiros entrando, como empreendedores estrangeiros aparecendo e competindo localmente. E no final, quem ganha é o consumidor, né? Porque quanto mais competição você tem preços menores, você tem serviços melhores, né? E é um ganha-ganha. Certamente. Tem um colega, doutor GHP, que se identificou pelas iniciais, e falou assim, faz uma pergunta muito curiosa. Qual o prejuízo da insegurança? O prejuízo da insegurança? Eu imagino que seja da insegurança do investidor, não? Não, assim, talvez assim, o prejuízo de você ter um Brasil que teve dificuldade de seguir uma austeridade fiscal, talvez é enorme, é brutal, né? Então, se a pergunta é por aí, acho que a resposta é por aqui também. O Tiago Simões pergunta a você qual a sua leitura sobre o programa intervencionista proposto pelo governo para o momento atual? Olha, era necessário, né? Não, assim, eu sou um liberal de carteirinha, né? Eu acredito que o Estado ele deve intervir o mínimo possível na economia e criar as condições de forma que a sociedade se empodere e que ela fique à frente da economia. Obviamente que segurança, saúde, educação são temas básicos e que é necessário que o Estado invista, né? Mas quando acontece uma epidemia dessa e o próprio Estado exige que a economia se feche, né? Não tem como não vir uma contrapartida que permita que menos pessoas fiquem no caminho, né? Se muita gente quebra agora, né? Essa crise ela tem começo, meio e fim, né? Não acho que ela vai durar mais do que 3 meses, né? Então, se muito empresário quebra, né? É só imaginar se o cabeleireiro que fica em frente à sua casa fechar, quando a epidemia estiver controlada, aquele empreendedor não vai voltar a empreender no dia seguinte, demora, né? Então se o governo não entrar com medidas fiscais e com estímulos, muita gente quebra e a volta fica muito mais demorada. Então, nessas horas, por mais que você seja liberal, é importante que você tenha um Estado que seja intervencionista e que faça o que tem que ser feito, né? Afinal de contas, é um meteoro, né? É algo que ninguém esperava.
Mas ele trouxe à tona a falência do SUS, que é o Sistema Único de Saúde, que é um belo projeto, e o que a gente vê agora, essa superlotação, nada mais é do que nós médicos estamos vendo há mais de 40 anos, a falência do SUS. Você acha que o governo agora vai se preocupar um pouco mais com infraestrutura, com saneamento básico, com melhores hospitais, com melhores escolas, quer dizer, com esses cuidados básicos? É aquele lema desde que a gente é criança: saúde e educação, arroz, feijão, saúde e educação. Resumindo, é isso, não? Não, assim, eu não tenho dúvida que essa preocupação sempre existiu. O problema é que o Brasil não tem orçamento. Então, assim, é importante que todo mundo entenda que se você não tem dinheiro, você não tem como fabricar dinheiro. E é por isso que eu falei que a austeridade fiscal, conseguir administrar bem as contas públicas, a nossa maior despesa nesses anos todos foi a despesa de juros, né? A gente tem um PIB de mais ou menos 8 trilhões de reais, e se fosse há 3 anos atrás, a despesa com juros de 13% daria mais de 1 trilhão de reais de juros. Olha quantos hospitais não podem ser feitos e assim por diante, né? Então, o que mata no Brasil não é corrupção. Não é corrupção, obviamente que isso é grave, mas é a incompetência. É a incompetência de conseguir administrar bem as prioridades, as contas públicas. Obviamente que quando você tem dinheiro, você começa a ter um orçamento mais flexível, mas o nosso orçamento hoje ele é 90% engessado. Então, folha de pagamentos, entre outras coisas, já começa o ano consumindo boa parte do que você tem de orçamento livre. Então, sobra muito pouco. Então, é importante que a gente consiga mexer nessas estruturas para que o Brasil volte, de fato, a investir naquilo que é importante, né? De novo, saúde, educação, segurança, entre outras mil coisas, né? Acho que não há nada no Brasil que não falte, né? Mas é importante que a gente faça mexidas importantes na economia, que, de novo, que vem sendo feitas, né? E vem sendo feitos. Ou seja, eu também estou de acordo. Guilherme, nós estamos chegando ao final, eu sei que você ainda tem outros compromissos, e eu queria te agradecer principalmente ao Cláudio Benchimol, seu pai, grande amigo, e claro, ele, não fosse a influência dele, a gente não teria se conhecido, e você participado dessa live. A gente teve mais de 1.000 pessoas assistindo aqui essa discussão básica de não profissional, um profissional de saúde. E eu queria, então, deixar para você as últimas palavras, deixando o nosso agradecimento e poder contar com você, quem sabe, um outro dia, porque ficaram tantas perguntas aqui que você não teria tempo nem em 3 dias. Não, foi um prazer, Marcelo. Foi um prazer. Conta sempre comigo. E, gente, nesse momento de crise, acho que a dica que eu deixo é: assistam um pouco menos de televisão, leia um pouco menos de notícia, porque não vai mudar muita coisa. Tentem fazer esporte dentro do possível, se alimentem bem, e podem ter certeza que essa crise vai passar. E dentro do possível, assim, tentem ajudar quem for possível. Adotem um brasileiro, adotem um pequeno empreendedor, porque isso ajuda a gente a atravessar esse momento difícil. Mas eu não tenho dúvida que a gente vai sair dessa crise mais fortalecido como sociedade, e a nossa vida vai voltar ao normal. Não tenho dúvida disso. Pai, obrigado de novo. Um beijo, pai. O seu mote, que é Wake Up, Brasil. Wake Up, Brasil. Isso aí. Acorda, Brasil, não é isso? Acorda, Brasil. Isso aí. Guilherme, muito obrigado. Obrigado, Marcelo. Fica com muita saúde, você e toda a sua família. E obrigado, Cláudio. Obrigado. Um beijo, pai. Obrigado.